crônica tem cura, né? Às vezes o paciente pergunta, dor crônica na lombar, dor crônica na cervical, tem cura? Tem. Na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos tem, ele só tem que ter uma abordagem adequada e ele tem que entender como é que funciona esse processo. Às vezes não é num estralar de dedos, né? Então vai ter que ter começo, meio e fim, mas um tratamento adequado é uma boa ponte para ele viver a vida dele saudável, ativo e sem dores. Eu acho que esse é o grande X. Muito bom. Centros de tratamento, né, de dor, centros voltados para isso, eu acho que é o futuro, né? Eu acho que quanto mais centros a gente tiver voltado para o paciente que necessita desse tipo de atendimento, um direcionamento mais correto desde o início, é um fator preditivo de evolução positiva, né, nesse paciente. E eu vejo que os pacientes têm dificuldade para isso, porque às vezes ele vai passar em bons profissionais, mas que não estão alinhados, né? Você vai ver que ele tem que ir num lugar, ele tem que ir em outro lugar, ele tem que se deslocar muito no dia a dia. A gente vive, né? Hoje em dia a nossa vida é muito corrida, a gente tem vários afazeres e muitas vezes você não vai querer dedicar totalmente, você tem que trabalhar, você tem conta para pagar, você tem outras coisas. Então é muito importante esse trabalho que eu acho que a gente está fazendo também, de conscientização e de unir forças, né? Unir com outros profissionais que podem ajudar, já facilitar esse direcionamento para o paciente. Olha como é muito mais fácil. Você fala, olha, você vai passar aqui que esse profissional ele é capacitado, ele entende esse problema também, ele não vai te sugerir nada que você não precise, né? Eu acho que o mais importante hoje em dia é isso, Bruno. A gente vê muita gente vendendo coisa para as pessoas que elas não precisam. E a pessoa vende, ela empurra aquilo de algum jeito para as pessoas. Isso, às vezes eu pego o paciente, prescrição de um monte de exame que ele não precisava, ou com indicação de... Já peguei colete, para você ter uma ideia. Paciente com dor crônica na lombar, o cara usando um colete. Ou deposita o dinheiro e as fichas dele num travesseiro, num colchão. Exato. Mais uma vez. Isso, na minha opinião, é uma fé. É a pessoa querer, né, ganhar em cima de um problema. E mais uma vez, aí a gente está falando do quê? De coisas passivas. E a gente está falando aqui que tratamento para dor crônica tem que envolver o grosso do tratamento, o carro-chefe é coisas ativas. Então a informação é importante, mas é que é aquela história também, né, doutor Luiz? É muito mais fácil comprar um travesseiro ou um colete do que mudar um hábito de vida, do que mudar o seu entendimento. Simplistas para resolver um problema que é muito mais complexo. Né? Então, acho que mas o paciente tem que ter essa dimensão. A partir do momento que ele tem, a decisão é dele. Mas ele tem que ter isso, porque muitas das vezes ele não tem. Quantos pacientes, sei lá, um idoso, olha, comprei um colchão, comprei um travesseiro, comprei um colete que custou, sei lá, 8 mil reais, 10 mil reais, e às vezes ele não precisava daquilo. Né? Ele precisava no máximo comprar um tênis. Eu respondo muito isso. Qual o melhor colchão? Qual colchão de água? Colchão que vibra? Colchão que massageia, né? Você tem uma variedade de coisas no mercado aí que é isso, é você tentar atribuir coisas, soluções muito simples, né, para esse tipo de problema. E eu acho que não é esse o caminho. Você pode orientar um colchão, um bom colchão, você pode orientar um bom travesseiro, mas por conforto, não como um tratamento, ou como um tratamento exclusivo, né, para um problema que... Quem dera se o problema da dor crônica no Brasil e no mundo fosse cadeira adequada, colchão, travesseiro, sei lá, o músculo dele que está mais tenso, ou... Pessoal, é uma condição multifatorial. E olha tudo que a gente falou que envolve ela. Vocês acham mesmo? É uma pergunta para você que está assistindo. Você acha mesmo que fazer isso, essa situação isolada ou em conjunto que seja, vai resolver o seu problema? Provavelmente você já se frustrou e essa frustração gera mais, ou melhor, gera menos enfrentamento, gera mais sintoma e assim vai. O paciente vai ficando descrente de tudo. Trocando em miúdos, mais uma vez, abordagem adequada e entenda que a situação do ativo é extremamente importante. Vai te trazer benefícios a curto, médio e longo prazo. Perfeito. Eu acho que, puxando já mais para o fim aí, eu gostaria de fazer uma analogia, que eu acho que a dor, né, ela é como se fosse uma bola de neve. Né? Ela começa pequenininha. Muitas das vezes você vai ter uma lesão, pode ser uma lesão realmente física ali. Né? Essa lesão, por algum motivo não bem tratada, ela pode cronificar, né? Seria uma dor subaguda. E a dor crônica, que é quando aquela lesão, por outros motivos que a gente conversou aqui durante todo o podcast, né, ela tornou uma bola muito maior, né? Aquela bola foi crescendo e o próprio ciclo se retroalimenta, né? A gente vê, o paciente vai ficando frustrado, ele vai tendo mais dor, ele vai ficando mais tenso, ele vai gerando mais problema. Então, é uma bola de neve que a gente tem que tentar parar. Porque se ela cresce demais, quanto mais ela cresce,
é mais difícil de segurar, ela vai passando por cima, isso vai gerando frustração e até pra gente também, né? Você vê o paciente numa situação dessa, você sabe que é possível ajudar, mas às vezes você vê que é bem mais difícil do que se você tivesse tratado aquele paciente no começo, se tivesse pego ele no colo ali desde o início e levado, conduzindo ele com bons direcionamentos, com boas opções de tratamento desde o início, né? E eu acho que assim, exatamente, isso é uma ótima analogia. E eu acho que pensando em analogias para a gente fechar, pensa assim, para você que está ouvindo, se a sua dor é crônica, uma dor lombar crônica, uma dor cervical crônica, a probabilidade de ser o tecido da sua coluna, a estrutura da coluna que está causando é bem pequena. Perfeito. Então fique menos preocupado com a ressonância, com a radiografia, com o disco, com o bico de papagaio. Muitas das vezes, os desgastes, as degenerações são naturais do envelhecimento. Né? Existem pessoas assintomáticas, pessoas que não têm dor, como a gente costuma brincar, né? São como rugas e cabelos brancos, natureza do envelhecimento. Se você palpar a ruga e palpar o cabelo branco, não necessariamente vai doer. Tem vários estudos que mostram que quanto mais velho a gente fica, mais degeneração e não necessariamente mais sintomas. Então ficar menos preocupado com a estrutura da coluna. Eu costumo dizer, depois que o paciente já tem um bom entendimento, né, que eu brinco, ele fala, ele chegou lá falando que tinha problema na coluna. Aí eu brinco, se é um paciente crônico, que ele não tem problema na coluna, ele tem dor na coluna. Problema ele tem na vida, tem no trabalho, tem isso aí, somos todos nós, não tem jeito. Mas ele não tem um problema na coluna se a condição dele é crônica. Então entender isso já é um bom pontapé inicial para que ele tenha mais enfrentamento e consiga naturalmente ter uma abordagem, né, adequada, um tratamento adequado e viver a vida dele, que é o que a gente quer para todos os pacientes, né, doutor Luiz? Que ele viva a vida dele de preferência cada vez mais ativo, mais produtivo aí para a sociedade. Perfeito. Acho que valeu muito a pena aí a nossa conversa hoje, né? Foi um papo aí que está em voga, né? A gente tem visto cada vez mais se falar em dor crônica, se falar nisso, mas quanto mais a gente reforçar, quanto mais informações para a população a gente puder passar, né? De forma mais direta, né? Numa linguagem mais palatável, né? Uma linguagem que a gente consiga chegar ao público ali, eu acho que é sempre importante.